Olá, bem-vindos a mais uma aula com o aspirante a professor Andres. Bem, hoje eu quero falar sobre os radianos, que eu vejo muita confusão, principalmente na galera da minha idade ou do meu nível de ensino, com esta questão. Principalmente em, por exemplo, medidas físicas, a velocidade angular se mede em radianos por segundo. Aceleração, radianos por segundo ao quadrado e assim. E também quando você vai avaliar funções trigonométricas, por exemplo, seno, cosseno, tangente, as mais conhecidas, pode variar de uma calculadora para outra. O seno, por exemplo, de 60, ou cosseno de 60. Porque se você coloca uma calculadora que mede em graus, seno de 60 graus dá a raiz de 3 sobre 2. Mas seno de 60 em algumas calculadoras dá outro valor, porque ela evalua esse valor em seno de 60 radianos. Então, pode fazer você errar uma questão ou coisas do tipo. Bem, eu quero primeiro salientar alguns conceitos de geometria circular, que são círculo, circunferência, diâmetro, rádio e área. Eu vou começar primeiro por circunferência, círculo e área. Bem, a circunferência é de um círculo apenas a borda. Isso aqui de fora. Beleza? O que contorna o círculo é uma circunferência. O que preenche, digamos assim, esse círculo é o círculo em si. O círculo é realmente o que está preenchido, o que está preenchido. E a área é a medida, digamos assim, do círculo, tá? Tanto que cada uma tem umas fórmulas. Eu vou explicar daqui para frente. Agora, quando temos o mesmo círculo, uma linha que passa de um extremo do círculo a outro, passando pelo meio do círculo, tem um ponto do círculo que se chama um meio. Essa linha daqui se chama diâmetro. Ela é toda representada pela letra D. Tá bom? Letra D. E a metade desta linha, no caso, a metade desta linha seria do meio do círculo a algum extremo, sem passar pela outra metade. Se chama raio. E, surpreendentemente, ela é bastante mais importante do que o diâmetro. Que a partir do raio, girando o raio, digamos assim, 360 graus, você tem um círculo. Tá bom? Ok. Já que temos essas definições, eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar um círculo de raio 1. A medida deste raio será 1. Bem, o que é que nós vamos fazer agora, para entender? Nós vamos tentar imaginar como se esse raio pudesse se curvar em cima da circunferência do círculo. Ou seja, ele vai ficar assim. Vamos assim. Assim mais ou menos, né? A medida deste pedaço de círculo, de circunferência, vai ser sempre 1, porque a única coisa que fez foi deformar o raio, mas a medida fica igual. Então, o que é que nós temos aqui? A gente pode criar um ângulo com isto aqui. Tá bom? Então, como é que nós vamos medir este ângulo? Bem, nós vamos fazer uma relação entre a medida deste pedaço aqui com a medida da circunferência toda. Tá bom? Então, a medida da circunferência nós sabemos que é 2πr. Então, a relação seria 1 sobre 2πr. Isso vai ser igual a, vamos chamar esse ângulo de alfa sobre 360. Meio pelos extremos, temos 360 é igual a alfa 2πr. Dividindo tudo por 2πr, fica aqui
alfa é igual a 360 sobre 2πr. Só que r é 1, então 2π por r é 2 vezes π vezes 1. 360 sobre 2 fica 180. Então, alfa mede 180 sobre π. Isto vale 1 radiano. Esta divisão se aproxima a 57 e vírgula alguma coisa que eu não estou lembrado agora. Então, isso é 1 radiano. Então, se a gente tem 180 sobre π é 1 radiano, então eu vou multiplicar os dois por π. Isso é 180 graus. Vou multiplicar os dois lados por π, então temos a famosa identidade de π radianos é igual a 180. Π rad, na verdade, né? Π rad é 180 graus. 2π rad, né? 2π radianos é 360 graus. 2π radianos é igual a 360 graus. Perceba-se que quando eu escrevo 2π radianos, é bem parecido a 2πr, que é a fórmula da circunferência. Então, não é por nada, tá bom? Agora, tem uma dúvida bastante grande, que é como se descobriu a fórmula da circunferência. C é igual a 2π, né? 2πr. Esse π tá meio feio, mas é um π. Bem, na verdade o que se descobriu não foi a fórmula da circunferência. Que os antigos gregos pensaram foi mediram a medida da circunferência e a medida de 2π. 2π é o diâmetro. E então o que eles descobriram? A circunferência sobre o diâmetro de qualquer círculo ia se aproximar, ia tender a um número maior do que 3 e menor do que 4. E por aproximação, evolução da tecnologia, descobrimos que π se aproxima a 3,14.